Boa noite, tudo bem? Hoje completando aí os 7 dias dos 21 dias, né? Com a nossa 7ª mulher. Então hoje nós vamos conversar, né, com a mãe Carmela, da cidade de Cruz Alta, né? Mais uma mulher inspiradora, né? Que vai passar por aqui. Lembrando a todos que as lives elas estão sendo gravadas, né? Porque muitas pessoas gostariam de assistir, né? E assistir em outros horários, né? E não conseguem, então elas estão ficando gravadas. E para que possa ser assistida em outros horários, né? E também quando a gente tiver vontade, né? Boa noite para quem está chegando, né? Sejam todos muito bem-vindos. Vamos esperar um pouquinho. Hoje trouxe os manjericões aqui para perfumar nossa noite, né? Nosso bate-papo, cheirinho gostoso. Vou fazer a chamada aqui. Hoje aqui em Venação faz um dia muito bonito. Olá! Olá, tudo bem? Tudo bem? Tá me escutando bem? Perfeitamente. Boa noite, então. Seja bem-vinda, né? Gratidão por aceitar o nosso convite. Está sendo muito gratificante, né? Essas trocas. E eu sempre deixo bem espontâneo o nosso bate-papo, né? Porque tem surgido coisas assim maravilhosas, né? Então, eu vou deixar para se apresentar, porque nada melhor que a própria pessoa falar um pouquinho de si, né? E para a Ah, gente começar a verdade. nossa conversa. Tá bom. Primeiramente, boa noite para todo mundo que está vendo a live. Eu achei muito legal essa ideia das trocas, das conversas. E eu vi você postar algumas lives antes de iniciar esse projeto e veio uma voz assim dizendo ela vai fazer uma live assim com mais mulheres participando desse projeto. E eu acho muito bacana isso. Eu acho que é extremamente necessário essa troca dessa energia feminina também, né? Mas deixa eu me apresentar então. Meu nome é Carmela. Eu estou sacerdotisa do Templo Escola de Umbanda Aranauã, em Cruz Alta, né? Mas uma eterna sacerdotisa de mim mesma, né? Eu estou trilhando meus próprios passos também dentro da espiritualidade e de vida em vida. Eu torço para que eu aprenda, para que eu evolua de uma forma transformadora, né? Que um dia eu possa chegar junto, mais perto do divino, né? E entender a forma dele perfeita, né? Por enquanto, eu ainda sou um ser errante dentro desse processo todo. Que mais eu posso dizer? Eu acho que é importante a gente resgatar como mulheres esse processo do nosso feminino, porque nós ainda estamos numa formação que nos deixa com aquela cultura paternal, aquela cultura ainda do homem, né? E isso está muito forte ainda em nós. Está muito presente isso, né? Aquela formação que nós temos desde de pequenos, claro, isso tem evoluído, né? Eu agradeço muito pela mãe que eu tenho, porque foi uma mãe que me mostrou outros valores, né? Que não foram as dependências do pai, né? Mas que me mostrou um outro caminho também.
que é o caminho da mulher, da força da mulher, em tempos que ainda se tem essa cultura muito paternalista, né? E que a gente vê seguido isso, muitas mulheres transmitindo isso também. Eu vejo no meu trabalho, quando uma mulher chega e ela quer falar com o chefe, né? Mas e se for uma chefe, uma chefa, né? E aí, né? Por que que tem que ser um homem, né? Por que que a pessoa tem que dizer, ah, eu quero falar com o teu chefe? Quem é o teu chefe, né? Mas e por que que não pode ser uma mulher, né? E é isso que ainda a gente está muito preso, né? Da liderança masculina, né? Assim como nós somos um processo dual, né? Nós temos o nosso masculino e o nosso feminino em nós. O que a gente precisa encontrar é o equilíbrio entre eles. É o equilíbrio entre você ser o feminino, o maternal, o útero, mas também ser o masculino, da ação, né? Do ir, do fazer, né? E é isso que a gente precisa resgatar, né? Por que que a gente vê tanta violência contra a mulher? Porque nós ainda estamos muito presas, né? Nós estamos presas pela força, pelo controle, pela necessidade de dependência, a gente tem isso muito próximo de nós. Então é isso que a gente tem que procurar fazer, através de lives, através de conversas, resgatar o nosso feminino, né? Que é tão baixinho perto da nossa cultura ainda masculina interna, né? Mas vai falando, viu? Porque senão eu não paro e não sei. A intenção aqui é me colocar no lugar de ouvinte, né, para que eu já tive minhas oportunidades. E agora é com vocês, né? Com cada mulher. A gente deixa bem à vontade. Porque essa horinha acaba ficando um papo tão gostoso que passa muito rápido, né? Verdade, Então, o verdade. que tá no teu sentir, tu vai falando pra nós. O que eu realmente tenho sentido nessa noite é realmente de falar essas questões da mulher, né? Do que a mulher enfrenta hoje, né? É uma coisa que me chama mais atenção. A gente vê a mulher sofrendo como ser, com o assédio, com o mercado de trabalho. Muitas mulheres, elas não recebem nem o mesmo salário de um homem dentro do mesmo universo, né? A violência doméstica, então, que por conta da gente estar mais em casa, de ficar mais em casa por conta da situação mundial que a gente está vivendo, né? A grande maioria das mulheres relatam isso, né? Aquela essência violenta, porque o companheiro está em casa há mais tempo, né? E por conta disso, por conta de todo o estresse, por conta da convivência maior, né? Aflora muito mais a violência, né? E por que que essa violência acontece, né? Porque a gente está a passos pequenos buscando o nosso feminino, buscando os nossos valores individuais, né? Quantas mulheres ainda são criadas na cultura de dependência de um homem, né? Eu convivo com pessoas de várias classes e eu percebo isso claramente, né? É o homem que decide como que vai ser a família, como que vai conduzir, né? E aí quando ele decide que tem que terminar, que tem que acabar esse relacionamento, a mulher está aí com 2, 3 filhos, né? E sem saber o que fazer, porque muitas não trabalham. E aí ela volta para aquele ambiente porque ela não tem a capacidade de se autodesafiar, né? Colocar aquela mulher guerreira para fora também, né? Então isso é muito cultural ainda, isso é muito íntimo dentro de nós. O paternalismo, a figura paterna dessa forma, né?
Então, hoje, como eu tenho um filho, né, eu procuro dar para ele uma outra visão sobre o que um homem pode fazer, né? Que o homem ele pode ser mais do que aquele que provê a casa, né? Ele pode cozinhar, ele pode limpar, né? Eu sempre digo para ele, ó, quando você tiver um companheiro, uma companheira, enfim, vai trabalhar, essa pessoa vai trabalhar, vai passar por momentos difíceis também. Então, se você pegar junto com essa outra pessoa, é melhor, né? Aí ele faz as coisinhas dele, daí ele diz, o dia que eu morar com alguém, eu já sei fazer, né? Isso aí. É através do exemplo, né? Porque, assim, ainda o sentimento feminino é bastante oprimido dentro de nós. E eu percebo isso em mim mesma, né? Às vezes eu ainda me vejo nessa cultura machista, né? E procurando trabalhar agora mais o meu lado feminino, né? Foi aí que eu descobri como sacerdotisa de mim mesma, né? Eu me guiando, eu descobri que eu ainda estou num processo de deixar de lado só o meu lado masculino, mas trazer o equilíbrio entre o masculino e o feminino, né? É os primeiros gritos das mulheres, né? Porque até décadas atrás, a gente ainda não podia nem votar, né? Nós não podíamos expressar o que nós somos, né? Como pessoas, nós não podíamos falar, né? E era tudo muito silencioso para nós, né? Era tudo muito fragmentado, né? Como se comportar, o que falar, né? Era tudo muito, assim, muito cuidado do jeito como a gente deveria agir, e se usar um decote maior, e se usar uma peça muito curta, né? Infelizmente ainda se é alvo, né? Dessa masculinidade aí, né? Em que, infelizmente, a gente tem que procurar se conservar porque nós despertamos no homem um sentimento que é primitivo, né? Que é mais primitivo do desejo, dessa forma primitiva, né? E não de uma forma bonita, que é o desejo de uma forma divina, né? Mas vamos falar um pouquinho também sobre como é ser uma sacerdotisa no interior, né? Nós estamos à frente do terreiro de Umbanda Aranauã, né? E eu sempre brinco com o Adriano que nós somos plantadores de tâmaras, né? Tem uma frase que diz que quem planta tâmaras não colhe tâmaras, né? Mas o que eu tô querendo dizer com isso? Que a gente trouxe uma cultura de Umbanda sagrada para o interior, né? E é muito novo aqui isso, né? Sacerdócio de Umbanda, Rubens Saraceni, essas coisas ainda são muito difíceis no interior. Então, é também uma outra forma cultural de ver que nós somos umas caixinhas muito fechadas, né? E que quando vem algo novo, algo diferente, as pessoas não procuram entender, elas procuram só ver que aquilo não cabe dentro daquela caixinha pequena, né? Então, eu brinco com relação a isso. Mas a espiritualidade sempre diz o seguinte com relação a essa frase, né? Ainda bem que nós somos a espiritualidade, que nós não precisamos de 100 anos para vir uma tâmara, né? Que a gente pode fazer esse processo acontecer, mas é aquele processo não de aceitamento externo, mas aquele processo de aceitar um novo dentro de um velho, né? É. Mas hoje os Vem plantadores, vem bem de encontro, eu vou te interromper assim, fazer esse link rapidinho, mas pode essa falar. tua fala, ela vem bem de encontro do que saiu assim nesses dias, né? Que a gente fala da Umbanda inteligente, né? A mãe Vanessa trouxe bem frisado isso, né? Só que no Umbanda, perdão, o interior, né? Que nós aqui também somos interior, né? Pelos pais, mas eu sou de Caçapava do Sul, né? Que também é interior. E até foi citado pela Paulinha, né?
Santa Maria também, que é uma cidade maior, e que também ela relata que ela não achava essa Umbanda inteligente, essa Umbanda de estudos, né? Então, é um desafio, né? É um novo para o interior, né? É trazer essa Umbanda de estudo, né? A Umbanda mesmo, né? Sem misturar, sem fazer sacrifícios animais. E é uma cultura difícil, né, Mãe Carmela? A gente conquistar o nosso espaço com respeito, né? E daí eu trago ainda mais um link, né? O quanto nós somos uma caixinha fechada em muitas coisas, né? Não só dentro da religião, mas da filosofia de vida, né? A gente é muito fechado ainda. A gente é mais preso ao que a gente já conhece do que liberto para conhecer outras coisas, né? E isso se linka ainda mais ao que a gente é como ser humano, né? A gente se vê de uma forma muito superficial. Por quê? Porque é dolorido mexer lá dentro. É muito dolorido. Então, as pessoas, de um modo geral, todos nós tentamos viver de um modo muito automático, porque mexer com aquelas pequenas coisas nos causa muita dor, muito sofrimento, porque isso implica em mudança, isso implica em mudar o que já se torna tão costumeiro dentro de nós, né? E aí entra de novo o sacerdócio próprio, sacerdócio de si mesmo, né? Então, ser sacerdote, enquanto está à frente de um trabalho, é mais desafiador ainda, porque nós temos o nosso sacerdócio interior, a nossa busca constante por melhoria, por transformação, e nós temos ao nosso redor, dentro de um terreiro, pessoas com diferentes caixinhas, com diferentes tempos, com diferentes times, com relação a Umbanda, com relação ao que é sagrado para si, e pessoas vivendo tempos completamente diferentes de interior, né? E aí, quando essas caixinhas começam a ser sacudidas, elas têm muito medo, né? E esse medo provoca o quê? Várias coisas: raiva, ódio, limitação de pensamento, né? E é isso que a gente tem que transpassar dentro da Umbanda, né? Transpor isso, mexer as caixinhas, deixar essas caixinhas se abrirem e simplesmente olhar para fora, né? Se olhar e não gostar, mas conhecer aquilo, ok, volta para dentro da caixinha, né? Espera a próxima sacudida, mas se permita também sair para fora dessa caixinha e se olhar de novo, né? Olhar o que tem ao redor. E Pombagira vem mostrar muito isso, né, dentro da Umbanda. Antigamente, quando se falava em Pombagira prostituta, Pombagira mulher de 7 homens, né, eu ficava muito incomodada com isso, né? Por que isso? Por que trazer isso, né, de Pombagira, né? E aí, conhecendo esse lado feminino aí, Pombagira vem e diz, mas é isso que eu preciso mostrar. É essas coisinhas que tá ainda dentro da sociedade que precisa ser revista, né? A gente precisa tirar essa sujeira toda que tem aí para ver o que tá lá dentro, né? Para ver o que tá no interior de cada um. Então, isso é Pombagira trabalhando, né? Transpondo essa cultura, trazendo para fora tudo aquilo que a sociedade tem como conceitos e mexer com aquilo de uma forma íntima, né? É isso que Pombagira é, isso que é a força, isso que é o feminino, né? Representado dentro da Umbanda por Oxum, Iemanjá. Nós temos mães mais guerreiras, nós temos mães mais maternas, porque nós somos tudo isso, né? Nós somos tudo isso. Então, nós temos que colocar para fora todas essas personalidades, porque nós temos dentro de nós.
Então, muitas vezes, nós vamos precisar ser muito mais doces, compreensivas com o que está vindo até nós, né? E muitas vezes nós vamos ter que lutar por aquilo que a gente acredita, né? E é isso que faz parte do nosso feminino, né? E faz parte disso como sacerdotisa de si e faz parte de ser uma sacerdotisa de uma casa, né? Que é muito mais desafiador, que nem eu vou repetir de novo, porque aí eu tenho várias caixinhas, não é só a minha caixinha, são as várias caixinhas que compõem aquele lugar, né? E é gratificante ver quando essas caixinhas se abrem e elas olham para fora com medo, mas mexe alguma coisinha dentro delas que, opa, isso aqui eu posso aceitar isso, né? Assim como é muito difícil também quando essas caixinhas não querem se abrir, né? Não querem se abrir para nada e tudo é muito assustador, né? E eu vejo as pessoas quando visitam a casa pela primeira vez, nossa, eu imaginava uma coisa completamente diferente, né? A gente fala em Deus, a gente acredita em Deus, né? Só que a gente tem Deus também como o seu lado feminino dessa forma também. E a gente acredita em Deus irradiando várias essências, várias virtudes, né? Porque ele não é só uma única coisa, ele é muitas coisas em si. Às vezes as pessoas se acalmam quando chegam na frente do Congar e olham a imagem de Jesus, né? É, a gente, Aí se acalma. é, a gente é que optou por não colocar. A gente colocou a imagem de Oxalá mesmo, não colocou de Jesus. Secretismo. É, a gente optou por deixar assim, porque aí as pessoas entram e, tipo, né, o que é aquilo que tá lá? Aí elas perguntam, né? Aí elas vão se instigando. Mas é isso. Umbanda, se você entender ela como algo que faz parte de você, ela não é só uma religião. Ela te possibilita outras formas de te entender como ser humano, né? Seja por meio de pedras, por meio de ervas, né? As essências das pedras, as essências das ervas que a Umbanda traz através dos guias espirituais, tudo que está dentro da Umbanda são ferramentas para ajudar nesse processo. O cheiro de macumba, como dizem, né? Aquele cheiro de vela dentro de um terreiro. São processos que vão te ajudar exatamente a te encontrar, né? E agora eu vou perguntar para ti, por que essas trocas, né? Por que que você sentiu essas trocas? A Na importância de... verdade, assim, a mãe Janaína, que está nos assistindo, né? Ela é de Porto Alegre, ela me fez o convite, né? E eu aceitei para falar um pouquinho do meu trabalho com o Sagrado Feminino, né? Que também foi uma coisa super intuída de trazer para dentro da Umbanda. E muitas mulheres me inspiraram, porque eu tinha isso há muitos anos atrás na minha mente, né? Mas eu não sabia como fazer, sabe? Eu tava meio perdida, eu achava que não dava certo, né? E aí começa a vir mulheres na tua vida, né? Que já estão fazendo esse trabalho, começa a te mostrar que sim, é Umbanda, né? Combina com Umbanda, tem tudo a ver. Quando tu fala em Deus, tu tá falando de Pombagira, tá falando de Mãe Oxum, de Mãe Amanjá, Mãe Ansã, né? E todas as nossas Iabás, quando a gente estuda os arquétipos, né, femininos, a gente enxerga elas, né? Em cada arquétipo. Então, e, e aí o, a pombagira do Pai Benê, né? Do meu marido, no caso, né? Que falou, né? Foi através dele, porque eu já tinha sido cutucada e pensei, não, né? E aí ele falou, olha, né? A pombagira me intuiu de tu fazer, tem que ser tu, não é eu, tem que ser mulher, né? E vamos convidar, tem que ser 21, né?
E aí fiquei meio assim, ainda teimei, né? Como uma filhinha dança gosta de dar uma teimada. E aí eu disse, tá, eu aceitei o desafio, a gente foi pensando os nomes, né? Queríamos trazer, assim, diferentes tipos de mulheres com diferentes trabalhos, né? E deixando fluir, assim, né? Como a gente está fazendo aqui, sem combinar muita coisa, né? Cada uma deixar o seu sentido. E tá sendo muito bom, assim, ó. O que eu posso dizer é que cada dia eu tô um pouquinho de uma medicina diferente. Cada mulher traz um saber diferente. E a gente depois assiste novamente, né? Para ver o que a gente está tirando de proveito, né? Já surgiu a ideia da gente fazer esse congresso depois da pandemia, sair do virtual, né? E aí fui cutucada por. Não, não foi uma, foram várias mulheres, né? Pedindo, dizendo, não, vamos. Né? Então, é uma ideia depois da gente se juntar e conversar como é que a gente pode para que isso tenha voz. Mas é um congresso onde nós vamos trazer nós mulheres, mas é para os homens, né? É para todos, né? Porque a Umbanda é isso, né? A Umbanda Tem que ela nos dá colocar o lado feminino dos homens também, né? Tem que exatamente, despertar né? isso. Porque essa ideia veio de um homem, né? Despertando seu feminino, né? O Benedito me dizendo, estou todos os dias um pouquinho despertando meu lado feminino. Então isso é bem importante. É o equilíbrio, né? É o equilíbrio, que é isso que a gente procura dentro das nossas vidas, que são tão importantes, né? E eu acompanho as lives que estão tendo, né? Então eu também faço as minhas anotações aí e tenho crescido imensamente muitas coisas, né? E o que mais tem me chamado a atenção durante as lives, né? É como as mulheres falam dessa questão da mulher ser preconceituosa com a própria mulher, né? Isso me chamou bastante atenção, né? E nada mais é do que mostrar que realmente a gente precisa tá falando sobre isso, né? Isso não é só uma nova forma de filosofia, sagrado feminino. Não, isso é um resgate que precisa ser feito. E não só de mulher com mulher, mas de homem com a sua essência feminina também, né? O homem é capaz de ser meigo, o homem é capaz de ser maternal, né? Os meus pets, eu tenho só 9 pets aqui em casa, então eles estão brincando e acuando, tá? Os meus estavam há pouco também. Eu tenho uns 5 dentro de casa, né? E é isso, né? Parece uma coisa tão boba tá falando sobre isso, mas não é. É uma coisa que mexe lá dentro, né? Que mexe com a questão de mudança, de ver o novo, de procurar ver, né? Quando a gente começa a falar sobre Umbanda para as pessoas, né? A gente pede para esvaziar o copo, né? Deixar de lado um pouco tudo que aprendeu para poder aprender algo novo, né? Porque é importante nesse momento, quando a gente começa a falar de Umbanda, para as pessoas deixarem aqueles conceitos, aquelas ideias, por exemplo, vela dentro de casa, né? É uma coisa que aqui é muito forte isso, mas vela dentro de casa, tomar banho na coroa, né? E a gente pede para tentar não pensar nisso, só ouvir, só tentar entender esse processo dentro do desenvolvimento mediúnico. E aí sim, depois que você foi apresentado, que você se dedicou a entender, juntar aquilo que você já tem como conceitos, né? E ver se aquilo ainda vai fazer parte de você ou não, né? Porque pode te mudar totalmente, mas como pode te acrescentar, né? Antes de ser um bandista, eu era evangélica,
né? E quando eu conheci o Adriano, no início, sim, pro meu conceito, né, religioso, e aí eu, né, aquele conceito religioso, né, de umbanda, né? Aí eu conheci o Adriano e fui com ele no terreiro que ele frequentava, né? E senti um arrepio, um negócio estranho, tinha alguma coisa que dentro de mim se mexia, o meu corpo não ficava quieto. E aí eu só ouvi assim: esvazia teu copo, só isso, esvazia, tenta entender, né? Tenta, tenta conhecer, né? E ver se isso não é divino também, né? E aí começou o meu processo dentro da Umbanda. Mas eu não deixei de desaprender o que eu aprendi, mas eu somei conhecimentos, né? Sobre mediunidade, sobre cultura, sobre entendimento, né? Então é isso. Falar de Umbanda, falar de sagrado feminino, é necessário esvaziar o copo. Totalmente, senão. Não tem outra forma. Porque se você continuar enchendo aquele copo que já está cheio, aquilo não vai entrar de uma forma plena, né? Vai, vai te deixar meio manco, né? Não vai te equilibrar. Então, a primeira coisa é você esvaziar o copo e deixar fluir, A né? mãe Rosa ali nos perguntou se tu ainda estava na igreja quando conheceu o terreiro, a Não, não, Umbanda. não, não. Eu frequentava uma igreja e aí, devido ao trabalho, me mudei para outra cidade, né? Então, eu passei por um período aí parada, né? Eu continuava com a minha fé em casa, mas parada, porque eu não conhecia bem a cidade, não conhecia bem o lugar. E aí, eu não saí direto da igreja evangélica para um terreiro de Umbanda, né? Mas eu trazia a cultura da religião evangélica e entrei dentro de um terreiro de Umbanda, em que eu senti uns troços muito estranhos, né? O meu corpo não parava, o meu osso por dentro, eu sentia ele tremer, né? É muito forte, né? Exato, é muito forte, coisa que eu já tinha ido com outras pessoas em casa espírita, por exemplo, e que, nossa, eu ficava mal, assim, eu não me sentia bem lá dentro, né? Aquilo era uma coisa diferente, que magneticamente não me chamava, né? Mas quando eu entrei num terreiro de Umbanda, magneticamente falando, aí sim aquilo despertou de dentro, né? É o despertar É, interno. Ou é o seja, chão. eu encontrei uma parte de mim que precisava de um resgate, né? Foi o meu alarme interno que gritou nesse momento, né? Eu também, eu vim de berço kardecista, né? Fui, bem dizer, nasci no kardecismo, né? E até também foi o Bené que me mostrou um bando. Ele já tinha terminado alguns relacionamentos por não aceitação, né? Dentro dele. E aí ele no primeiro dia assim me disse, olha, eu sou um bandista e a minha religião vem em primeiro lugar, né? E eu conheci, me encantei, também teve esse magnetismo, o tambor, o cheiro da erva. Mas a Umbanda que eu conheci de primeira não era uma Umbanda inteligente, né? Como a mãe Vanessa nos trouxe. Não tinha o estudo. E isso, para mim, que vem do kardecismo, era muito difícil. Porque eu queria entender o que estava acontecendo ali. Eu era muito crítica, assim, ó. Eu queria, curiosa, né, na verdade. Eu queria entender o que era uma incorporação. Eu queria entender como que acontecia as coisas, o que era um preto velho, o que era um caboclo, né? E ninguém sabia me dizer, né? E eu acho que essa minha curiosidade que fez, né, as coisas fluírem e a gente acabar indo para conhecendo outra Umbanda, né? Onde havia o estudo que me preencheu, aí sim.
Aí quando eu consegui entender os processos mediúnicos, né? Aí eu disse, agora eu sou um bandido. Verdade. A gente também frequentou por um tempo uma casa que não tinha uma umbanda inteligente, né? E independente de ser um bando ou não, eu sempre fui de estudar. Assim como eu fui na igreja evangélica, eu estudava, eu não aceitava o que me dizia, assim, eu precisava entender, eu precisava sentir lá dentro aquilo. E então, quando eu encontrei a Umbanda, eu precisava encontrar respostas com ela, né? Que não me foi possibilitado naquele momento. E aí entrou um sacerdócio de Umbanda dentro desse processo, né? E o que eu percebo ainda é que quando nós temos uma Umbanda inteligente, as pessoas sofrem muito nos seus processos de desenvolvimento mediúnico, né? Porque às vezes você visita uma casa, te colocam no meio de uma gira, te rodam, 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 de repente entra alguma coisa em você que você não sabe o que é, né? E a pessoa nunca mais volta. Eu não volto mais, não quero saber daquilo, né? Exato. Então, quando a gente fala de Umbanda, a gente tem que falar de cuidado, de respeito, né? A gente está lidando com o ser humano. E dentro da Umbanda, o ser humano tem que chacoalhar sua caixinha. Tem que, não tem outra forma, né? Quando o guia espiritual vem em terra no seu médium, a primeira pessoa que ele quer mexer na caixinha é você, é nós, é eu, né? Esse assim, é a premissa básica deles, né? Claro, tem a caridade, mas se ele chega num médium, se ele se apresenta num médium, a primeira função dele é te fazer evoluir, né? Então, você participa das consultas e você aprende, né? Você aprende. E aí, aquilo mexe lá dentro e vai mexendo, né? Aí a E Adriana tá te entregando ali, falando da tua primeira incorporação. a minha preta velha, a minha primeira corporação foi a mãe Anastácia. A mãe Anastácia permaneceu comigo alguns anos e há um tempinho atrás, né? Um tempinho não, mais de um ano atrás, ela se despediu de mim, né? Ela disse que ela teria uma outra missão, estaria sempre comigo, mas que ela não estaria mais sendo minha parceira de atendimento, né? Mas é meio difícil quando a gente dá um tchau para um guia, mas eu sinto a presença dela e ela continua de alguma forma junto comigo, né? Mas foi uma preta velha. E no início, assim, das incorporações era muito doido para mim, porque incorporar criança, sabe? Para alguém que veio de uma outra cultura e de repente aquela criança toma, né? Te toma de uma maneira totalmente divertida, engraçada, né? E totalmente inocente, assim, né? Te mostrando assim, como se fosse uma coisa natural, né? E você lá naquele processo com aquele erê. Então, isso que eu acho transformador dentro da Umbanda, né? Que você entra na Umbanda, mas você tem que deixar essa caixinha abrir. Tem que deixar, né? E é muito difícil. É muito difícil. As pessoas têm e brigam constantemente com isso, né? E nessa briga de não abrir as suas caixas interiores, é que a gente tem aqueles processos difíceis de mediunidade, né? De sofrimento, né? Porque daí começa a botar para fora de uma forma emocional tudo aquilo que lá dentro precisa ser transformado, né? E eu vejo muito isso, né? Tanto dentro da Umbanda, mas como em outros trabalhos que envolvem a transformação do ser humano, é que quando precisa mexer lá dentro, e aquilo lá começa a tentar te mostrar e começa a te incomodar, as pessoas ficam desesperadas, né? Eu não quero sentir isso,
né? E aí manifesta-se emocionalmente, né? Isso, o desequilíbrio emocional. Ele muito transparente quando os processos começam a acontecer, né? E eu gosto muito de trabalhar o passe nesses processos aí, né? Dentro do desenvolvimento mediúnico. Tanto é que o pai Adriano diz que o meu curso de passe é quase uma teologia de Umbanda. Porque eu vou trabalhando várias etapas e falo de desenvolvimento mediúnico de novo, e vou falando, e vou falando, vou falando, exatamente para que os médiums vão se acostumando com essa transformação para ser de uma forma mais suave, né? Eles entenderem esse processo acontecendo, né? Do que simplesmente a incorporação em si. Eles vão entendendo, 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 né? Aí é uma cutucadinha de cada vez, para que eles se descubram nesse processo também, né? Que é primordial. Eu sempre digo uma coisa para os médiums, né? A minha preocupação não é a consulência em si, né? A minha preocupação, o meu maior desafio é que eu consiga ajudar vocês a se transformarem de alguma forma, né? Porque vocês estão sob minha responsabilidade, né? Aceitaram estar sob minha responsabilidade, né? Que é importante aceitar, né? Sem aceitar, não tem como fazer parte daquela família, daquela casa. Então, se eu conseguir ajudar com a transformação de um, dois, três, quatro, não importa. Mas se realmente acontecer aquela transformação em determinada área da vida de um médium, para mim é a melhor coisa que pode acontecer, né? Porque ele entendeu o que é a Umbanda, né? E eu gosto muito de pedras, então as pedras auxiliam bastante nesse processo dentro da Umbanda, né? E eu coloco as pedras dentro do passe também, né? Para que eles sintam as pedras, as ervas, que eles sintam as energias, né? De tudo. Porque a Umbanda é isso. É o sentir, é o transformar, é o pensar, né? É a comunhão, né? Umbanda é que nem Bombril, 1001 utilidades, né? Mas é isso, né? E nesse momento da pandemia, né, é sempre importante falar para os médiums, né, que a Umbanda não é um terreiro, né, e que a gente agora, como a mãe Vanessa nos trouxe, né, que a gente pega os nossos ensinamentos, né, tudo aquilo que a gente guardou no bolso, né, ou na caixinha, né, e use agora, que o terreiro está fechado, né, aproveite essas oportunidades. Exatamente. Esse mês de maio, né, por exemplo, que os médiuns estão tendo em casa as aulas, né, que a gente passa para eles. Então, esse mês de maio eu lancei desafios para eles, né? Vamos pôr em prática, né? Firmeza de preto velho, firmeza de cigano, firmeza de mãe Oroiná, firmeza de mãe Obá, né? Firmeza para as mães, né? Que foi o Dia das Mães também no mês de maio. Então, vamos lá, né? Nós temos instrumentos dentro da nossa casa para que a nossa religião aconteça. Eu não preciso estar dentro do terreiro. O terreiro, ele é o processo onde a gente tem os nossos desenvolvimentos, tem os nossos aprendizados, mas ele não é tudo, tá? Não adianta vestir o branco no dia de gira, ser uma pessoa, e nos outros dias ser outra, né? Não é essa a intenção. Então você tem que viver a sua religião dentro de casa, né? Se você está passando por um processo de dificuldade, vamos lá, que firmeza que eu tenho que fazer, que banho que eu tenho que fazer, né? A Umbanda dá um leque de instrumentos, de conhecimento para se defender, para se proteger, para ser amparado, né?
Isso que a Umbanda é. A Umbanda não é só um dia de gira onde você vai lá e incorpora o seu guia espiritual. A Umbanda é muito mais que isso. Ela é a força que está dentro de nós, né? Eu preciso falar com guia espiritual para resolver minha vida. Não, você é médium, você tem todo o conhecimento dentro de si, né? Tem tudo isso dentro de si. Eu não tô legal, o que que eu tenho que fazer? Você tem banho, você tem contato com os guias espirituais para fazer firmeza. Você pode ir na natureza, colocar os pés no chão. Você pode ir num rio, tomar um banho no rio. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer. Nesse período em que a gente está fechado, né? Nós temos que resgatar isso. Porque a Umbanda veio de dentro de casa, querendo ou não, né? Não foi feito um terreiro e daí surgiu um bando. Não, surgiu ali numa reunião e depois com o pai Zélio na casa dele, ou seja, dentro de casa, né? Então é isso. A gente, como médiums, a gente tem que sentir sim saudade do terreiro, porque o terreiro lá é a nossa força maior, né? É o nosso lugar de comunhão, é onde a gente está focado, tem o cheiro da macumba, né? Aquele cheiro, né? O cheiro das ervas, o cheiro das velas, enfim, o cheiro das essências, o cheiro da defumação. Mas a gente em casa tem que viver isso, né? Então, quantas vezes aí a gente vê os médiums não fazendo defumação para sua casa, né? Não fazendo um pouco a mais, né? Porque a gente não prepara pessoas para ficarem só nos entendendo. A gente prepara pessoas para serem agentes de si mesmo, né? E não simplesmente o que eu disser tem que fazer. Não, eu quero que as pessoas sejam agentes de si mesmo. Eu quero que quando a pessoa sentir que a energia da casa não tá legal, eu quero que ela. Não, eu vou fazer uma defumação, né? Eu vou pegar minhas ervas, eu vou tomar um banho de ervas, eu vou plantar uma erva, né? Então, olha que maravilha, nós estamos num período de reclusão, né? Vamos botar a mão na massa aí, vamos fazer um canteirinho de ervas, né? Então, tem muita coisa que a gente pode fazer mesmo dentro de casa, né? Eu brinco com o pessoal que para cada desculpa eu tenho uma solução. Verdade. Para cada desculpa tem uma solução. Quando a gente dá desculpa, é porque a gente não quer sair de dentro da caixinha. Porque é mais cômodo ficar lá dentro, né? É mais cômodo você se sentir protegido dentro daquele casulinho do que ir para fora, né? Se eu fizer a minha defumação, se eu fizer o banho para aquilo, eu tô saindo de dentro daquela caixinha, né? Mas o quanto se está preparado para fazer isso? Né? Alguém falou ali também do médium não ficar na dependência, né? E o quanto isso é importante, né? Nós recebemos a missão do Flores da Aruanda foi justamente numa época onde estávamos sem terreno, por conta de mudança de estado, né? E, e uma época, né, meio conturbada, assim. E se tu não sabe ouvir os teus guias, né? Tu trouxe tão lindamente essa fala, as coisas não viriam. Exatamente. E como é difícil ouvir o guia. E como é difícil. Eu estava conversando com o meu caboclo, né? E ele sempre falava a mesma coisa para um consulente, né? Toda vez que o consulente lá, ele falava a mesma coisa, a mesma coisa. Isso foi durante um tempão falando a mesma coisa, sempre, sempre. A mensagem era sempre a mesma, né?
E eu ficava assim, mas meu Deus, né? O que que é isso? Por quê? Por que isso? Ele disse assim, mas às vezes você também tem dificuldade de me ouvir, eu tenho que repetir várias vezes, né? Então, se abrir para o guia espiritual e se permitir ouvir, né? Isso é desafiador, né? É. Ainda E mais. isso, quando a gente entende a mediunidade consciente, né? A gente, eu sempre falo, né? Aqui para a turma do desenvolvimento mediúnico que é uma bênção, né? Porque quando a gente está, o guia está falando através de nós para alguém, quem é o primeiro a ouvir? Nossa, Quantas vezes, né? Estamos atendendo alguém e aquilo é para nós, muitas né? vezes. Muitas vezes. E muitas vezes o guia está falando e você está ouvindo mentalmente aquilo, e aí você, nossa, mas como é que eu não tinha pensado nisso, né? Como é que eu não tinha enxergado isso, né? Então é isso. O guia vem, mas ele vem primeiro para nos dar um norte também, né? Por isso que a mediunidade ela mudou de uma forma inconsciente para uma consciente, né? Porque é isso que nós precisamos, tomar consciência de nós, né? Tinha no Facebook uma figurinha assim dizendo: imagina se nós pudéssemos ouvir o pensamento um do outro, né? Então, o que que é isso? Ouvir o pensamento um do outro é quando nós estivermos preparados conscientemente para isso, né? Quando nós conseguirmos separar o que são os nossos valores dos valores dos outros e tentar compreender com amor, que é sempre mais desafiador também, porque cada um tem a sua verdade, né? Cada um tem a sua própria verdade. E as histórias sempre têm dois lados e cada um com a sua versão. E você tem que estar lá naquela verdade, entendendo ao todo e tentando transmitir amor entre todas as verdades, né? E a situação da pandemia agora é isso, né? Nós temos muitas verdades, né? Nós temos muitos conceitos de verdade, né? E alguns que nos chocam e outros que vão ao encontro do que a gente espera, né? E agora é momento da gente refletir tudo isso e de tentar achar um equilíbrio dentro desse processo aí, né? Porque a pandemia mostrou que nós não estamos preparados para nos autoconhecer, para ficar em silêncio e se ouvir, né? Porque nós estamos sempre no processo de trabalho, de internet, de acordar, olhar Facebook, tá no Instagram, tá sempre fazendo alguma coisa, sempre sendo dinâmico, muito rápido, né? E agora a pandemia não, tem que ficar em casa e você tem que ouvir a sua família e você tem que escutar o silêncio, porque já não tem mais aquele movimento e a internet só mostra as mesmas coisas e aí acaba já não sendo tão interessante. Então é isso, a pandemia vem nos trazer, é isso aí, é o nosso eu aqui dentro agora. Agora é hora de você parar para se ouvir. Eu sempre brinco, desligar a TV e se nutrir do que é bom, né? Verdade, Senão, verdade, né? né? Deixa eu ver quantos minutinhos nós temos. 5 minutinhos. Tá quase na hora já. Eu disse que passa rápido. Quando o papo é gostoso, passa muito rápido, né? Nossa, eu achei que só tinha dado uma meia hora. Mas
eu acho que o desafio nosso é esse mesmo, é nos encontrarmos enquanto mulher, enquanto feminino, né? Mostrar também para os homens o seu lado feminino e mostrar para nós o nosso lado masculino, né? Fazer essa troca para buscar o equilíbrio, que é tudo que a gente precisa para evoluir, né? E que para isso a gente precisa cutucar algumas coisas e sair da caixinha, né? Acho que essa é a minha mensagem final aí de tudo isso que a gente falou. E como sair da caixinha? Bom, a gente tem a Umbanda, que é uma religião muito bonita, que vai te ajudar a sair da caixinha, né? A gente tem o Sagrado Feminino, que também vai te auxiliar a sair da caixinha. Então, como sacerdotes, é isso aí. Ajudar todo mundo a chacoalhar, a deixar chacoalhar sua caixinha e abrir ela. Né? É isso, né? E coisa boa a gente hoje ter essa doçura filha de Oxum, né? É. Essa doçura de uma filha de Oxum, né? Que trouxe esse amor, esse acalento, né? Esse acolhimento. Eu acredito que todo mundo se sentiu acolhido por ti, pela tua energia. Eu espero poder ter ajudado alguém. Com certeza auxiliou, né? O pessoal tá falando ali que foi muito bonito, lindo, né? E coisa boa te ouvir, coisa boa conhecer essa pessoa, mesmo que, né, virtualmente, mas tenho certeza de que haverão oportunidades, né? É verdade, Isso. agora já foi lançado o desafio de pós-pandemia fazer um encontro, né? Por que não, né? Por que não? Vamos movimentar isso, né? Para que a gente consiga se unir mais. Eu acho que uma das coisas positivas dessa pandemia é isso, é a união, né? O verdadeiro sentido de ser irmão, né? De baixar o julgamento sobre qualquer pessoa, né? E olhar o sentido da palavra irmão de verdade, né? E nos unirmos, né? Olha que amor. Esse é o meu parceirinho de sempre. E irmão é isso, né? Irmão é não só aceitar os que são iguais a você, mas entender aquele que não é igual a você, né? Isso é irmandade, né? Se estamos fazendo um trabalho, né, de luz, então que vamos nos unir para que essa luz ela seja maior, que ela chegue mais pessoas, né? Então, ela precisa disso, né? Dessa voz ativa, né? Então, te agradecer mais uma vez, né? Dizer para vocês que aqui as portas do Flores estão abertas, né? Para quem quiserem vir conhecer nossa casa. Gratidão pela oportunidade. Foi a primeira live que eu fiz. Olha só! Eu não costumo fazer live. Isso é mais com o pai Adriano. O pai Adriano que gosta de fazer live. Eu gosto mais de ouvir e ficar por trás, assim, das câmeras. Nunca na frente, assim, né? Mas eu senti, como eu te falei lá no início da live, eu senti realmente que você ia fazer isso. E quando você me mandou o WhatsApp, eu pensei, nossa, né? Mas eu nunca faço live e aquela voz assim dizendo, você já estava se preparando para isso, né? Seja aquela mulher jaguar, né? Seja aquela mulher de atitude. Então é isso. Gratidão mesmo pela oportunidade. Muito obrigada por essa noite, por essa troca. E vocês também, quando quiserem vir a Cruz Alta, serão bem-vindos. Para falar do Sagrado Feminino. Vamos, com certeza, né? Vamos nos unir, né? Um beijão para tua família linda, né? Para todo filhote, né? Eu vejo as fotinhos dele, é um menino lindo, né? E mais uma vez, então, minha gratidão, um beijo no coração. Beijo e ótimo para final de vocês. semana para vocês. Boa noite para todo mundo que está nos ouvindo aqui. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.